Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos dar sequência ao estudo agora do saneamento do processo. Então, essa aula é a segunda parte, não é? Eu preferi trabalhar em conjunto o julgamento conforme o estado do processo e o saneamento do processo, porque como eu coloquei para vocês, alguns autores, eles preferem, ao denominar essa fase, denominar como uma fase alternativa, uma fase de julgamento conforme o estado do processo ou de saneamento. E eu disse para vocês também, na aula passada, que eu já entendo que, na verdade, o juiz passa pela fase do julgamento conforme o estado do processo para verificar se é o caso de julgar. E se não for o caso de julgar, ele ainda não pode julgar, aí sim ele avança para uma próxima fase, que seria a fase de saneamento, né? Então, o que seria o saneamento? O saneamento do processo? Bom, primeira coisa, a gente foi por eliminação, né? Lá na fase do julgamento conforme o estado do processo, o juiz, após o cumprimento das providências preliminares, ou não sendo caso de adoção de nenhuma delas, o juiz ele verifica se ele já tem condições de proferir sentença. E as sentenças, a gente já sabe, claro que a gente ainda vai ter uma aula específica para tratar da sentença, mas a gente sabe que existem dois tipos de sentença. Uma sentença que o juiz resolve o mérito, né? E uma sentença que o juiz não resolve o mérito. Então, a sentença que o juiz não resolve o mérito, que a gente chama de sentença terminativa, normalmente ela vai ser proferida quando o juiz verifica questões formais, vícios formais, ou aquelas hipóteses que realmente impede a parte de propor novamente uma ação, como coisa julgada, litispendência, perempção, né? Então, se essas hipóteses do 485 do CPC, elas se mostrarem presentes, o juiz já extingue o processo sem resolução de mérito. Então, a gente vai afastar agora a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito. Então, sobra para a gente o quê? O artigo 487 com seus 3 incisos, porque aí o juiz vai verificar, bom, com o que eu tenho aqui, será que eu já posso sentenciar? Eu já ouvi as partes já falaram tudo que elas precisavam falar. Então, foi assegurado aí o contraditório e uma parte aí da ampla defesa. Então, deixa eu ver, será que já dá? Se até aquele momento o juiz verificar prescrição, decadência ou aquelas hipóteses do inciso 2º, que são aquelas hipóteses em que a lide deixou de existir e o juiz vai apenas homologar essa situação, né? Quando há transação, quando há reconhecimento da procedência do pedido do autor ou quando o autor renuncia ao seu direito, ao direito, né, sobre que se funda a ação. Nessas hipóteses ele já vai proferir sentença definitiva, sentença de mérito. E aí fica, se não é nenhuma dessas hipóteses, o juiz só tem uma última opção. Qual é essa última opção? Julgar efetivamente, né? Julgar se posicionando, ato de convicção subjetiva, se posiciona em favor do autor ou se posiciona em favor do réu. Esse ato de julgar, ele vai estar fundamentado, ele vai se fundar no artigo 487, inciso 1º. Então, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. Só que, dependendo da situação, os elementos que já estão ali nos autos podem permitir que o juiz já enfrente o pedido, mas eventualmente o juiz ainda não pode enfrentar o pedido porque diante de controvérsias que foram levantadas pelas partes, o juiz não pode se decidir, porque se um diz uma coisa e o outro diz outra em sentido contrário, o juiz não pode se posicionar apenas pelo que ele acha, né? O juiz, ele decide a partir do momento que ele consegue desfazer essas controvérsias mediante a produção de provas. Então, quando a controvérsia, normalmente é uma controvérsia só de direito, essa controvérsia só de direito, aí sim, o autor interpreta a norma de uma forma, o réu interpreta essa norma de outra forma e o juiz vai interpretar da forma que ele entende que é mais adequado, né? Em conformidade com o sistema constitucional, enfim. Agora, quando a gente tem controvérsias de fato, ele ultrapassou o sinal vermelho ou não? Bom, peraí, um diz que passou, o outro diz que não passou. Como é que o juiz vai saber se passou ou não passou? Não, ele vai precisar ouvir testemunho, ele vai precisar produzir novas provas. Então, a gente viu que se ele não precisar produzir novas provas, pode ser também quando a lei o autoriza a presumir os fatos como verdadeiros, o juiz vai então julgar antecipadamente
o mérito, julgar antecipadamente o pedido, né? E por que o legislador usa essa expressão julgar antecipadamente? Ele está se antecipando ao quê? Ele está se antecipando justamente à fase instrutória, a fase em que são produzidas as provas, tá? Então ele vai buscar a fase decisória, passa por cima da fase instrutória e decide. Se precisar produzir prova, ele vai para frente. Então, depois que as provas forem produzidas, ele decide. E aí acabou o processo ali no primeiro grau de jurisdição, ok? Então, a questão aqui relacionada com saneamento é uma questão de organização do processo. O saneamento é um ato voltado a preparar o processo para ingressar na fase probatória, na fase instrutória, a fase em que serão produzidas as provas. Por que esse saneamento é necessário? Para que o juiz, o ato de produção de prova é um ato complexo. Nós temos várias formas, vários meios de prova, cada um com uma série. A gente tem mais de 100 artigos do Código, o Código de 1.100 e poucos artigos, mais de 100 artigos são apenas dispondo sobre a produção das provas, tá? E esse ato é complexo, esse ato é delicado, então o juiz precisa concentrar toda a sua atenção na produção das provas. Então, ele não pode permitir que questões que já vêm se arrastando ali no curso do processo avancem como pendência no momento em que o juiz vai concentrar a sua atenção na produção da prova. Porque a prova, a partir do momento que a prova começa a ser produzida, o juiz vai formando a sua convicção íntima. E aí, a partir do momento que ele está convencido, né, em favor do autor ou em favor do réu, ele está pronto para decidir, pode inclusive decidir na própria audiência onde as provas estão sendo produzidas, né? É muito comum você estar ali inquirindo testemunho e o juiz dizer, gente, eu já estou pronto para julgar, vou proferir sentença, já estou convencido, não preciso mais ouvir ninguém. Tá? Então, não tem por que o juiz permitir, por exemplo, que questões processuais, como uma impugnação ao valor da causa, ainda esteja pendente de decisão. Só um exemplo de uma questão processual que já deveria ter sido resolvida lá. Então, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando disso, do ato do juiz voltado a organizar o processo, eliminar as pendências e, acima de tudo, né, quando eu estou preparando o processo para ingressar na fase probatória, eu tenho que definir exatamente qual vai ser o objeto da prova, para evitar também que a gente saia produzindo provas desnecessárias, provas que são impertinentes, que eventualmente foram requeridas pelo autor lá no ajuizamento da ação, pelo réu quando protocolou a contestação, mas que o juiz vai verificar no curso do processo que aquelas provas não são necessárias, tá? Então, esse ato de preparação do processo para ingresso na fase instrutória, com eficiência, sem deixar nenhuma pendência, é o que a gente chama de saneamento do processo, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. O saneamento, na forma em que ele vem previsto na lei, o legislador coloca como sendo um ato, eu estou definindo aqui, né, um conceito, o legislador não costuma apontar conceitos, como ato de preparação do processo para ingresso na fase instrutória. Mas o legislador, ele especifica que o saneamento, ele abrange 5 atos, que são esses atos que estão aqui, ó. Primeiro deles, resolução das questões processuais pendentes. Como eu disse para vocês, eventualmente, algumas questões o juiz não decide na hora que elas são levantadas e ele vai andando com o processo. Por quê? Justamente porque ele sabe que lá no momento do saneamento ele pode parar para decidir tudo, né? Então, o primeiro ato aí do juiz, no momento do saneamento do processo, ele vai resolver as questões processuais que estão pendentes de apreciação, tá? Questões aí de várias ordens. Você pede o reconhecimento de uma litigância de má-fé, o réu pede, ou o autor alega o abuso do direito de defesa por parte do réu e pede aí que, diante desse abuso, seja concedida uma tutela provisória, uma tutela de evidência, tá? Então, qualquer questão processual que esteja pendente de apreciação, o juiz tem que resolver no momento do saneamento. A partir do saneamento, após o saneamento, o juiz só vai discutir produção de provas e proferir sentença, tá? Claro que se houver necessidade de uma tutela provisória no meio do caminho, ele vai ter que apreciar, mas aí é a exceção, né? Segunda questão, o juiz vai delimitar as questões de fato e decidir sobre as provas que serão admitidas no processo.
Essa delimitação das questões de fato, isso aqui talvez seja um dos atos mais importantes do saneamento. Por quê? Vamos lá. Como é que funciona isso daqui? A gente já comentou isso lá no começo do nosso curso. O que acontece? O autor, ele propõe a ação em face do réu. O autor, ele imputa fatos ao réu. Quando o réu é citado, o réu precisa chegar aqui e fazer o seguinte, ele tem que negar os fatos que lhe são imputados, tá? Então, ele começa a fazer aquilo que a gente viu quando trabalhou defesa de mérito direta, o réu trabalha com aquele ônus da impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor, tá? E aí a gente tem aqui o seguinte, ó. Quando o autor alegou, por exemplo, olha, o X aqui vai ser, o réu no dia tal estava dirigindo em alta velocidade, né? Para provar que ele estava dirigindo em alta velocidade, eu vou arrolar algumas testemunhas. Então eu vou dizer para o juiz que eu quero provar esses fatos por meio do depoimento de testemunhas, tá? Mas as testemunhas vão dizer que estava em alta velocidade? Sim, as testemunhas podem ali trabalhar um contexto, né? Olha, todos os carros estavam andando mais ou menos numa velocidade e esse daí passou ultrapassando todos, né? Uma das testemunhas pode ser alguém que estava dirigindo num carro ali e disse, olha, eu estava dirigindo no limite da velocidade da via e fui ultrapassado por essa pessoa de uma forma muito rápida. Então, por meio de um depoimento de testemunha, eu posso comprovar que o réu estava dirigindo em alta velocidade. O réu estava dirigindo embriagado. Então, eu vou também requerer a oitiva de testemunha. As testemunhas vão pegar, por exemplo, eu posso arrolar testemunhas que viram ele descer do carro cambaleando e eu também posso requerer a produção de prova documental. São vídeos que algumas pessoas fizeram com celular no momento em que a pessoa, depois que bateu no meu carro, e desceu do carro cambaleando e estava tudo filmado e o juiz vai poder, então, assistindo esses vídeos, que são documentos eletrônicos, a gente vai ver como é que a gente trabalha esses documentos eletrônicos um pouquinho mais para frente, o juiz vai poder confirmar essa minha alegação. Aí, eu alego um fato Z, eu alego que o carro, na verdade, o carro do réu, esse carro ele estava todo irregular e em razão disso que houve um dano muito mais grave do que poderia, ou qualquer coisa nesse sentido, e eu peço ao juiz que produza a prova pericial no carro do réu, para mostrar que esse carro era um carro preparado, com um turbo, com um motor todo envenenado, e aí que esse carro sequer é recomendado que ele ande numa velocidade muito baixa, sob pena de você comprometer o bom funcionamento ali do motor. E por último, eu alego que dessa batida eu acabei me machucando, então eu peço também para apreciar provas documentais, os exames médicos, radiografias, etc. e tal, e se eventualmente o juiz também quiser, achar necessário, eu posso pedir a produção, a oitiva de testemunhas. Tá. Por que eu estou me preocupando em definir aqui as provas com que o autor pretende provar suas alegações? Porque a partir do momento em que o réu é citado e ele começa a impugnar os fatos alegados, quando ele diz que não aconteceu, surge uma controvérsia. Surge uma controvérsia, surge uma controvérsia. E aqui, no que diz respeito a esse fato Z, não houve impugnação, não houve, então, controvérsia estabelecida. Na verdade, quem é o maior interessado em refutar a alegação do autor? É o réu. Então, se o réu, que sabe que tem o ônus processual, o ônus da impugnação especificada dos fatos, ele não impugna um fato alegado pelo autor,
Na verdade, não vai ser o juiz que vai se preocupar em determinar o autor que prove aquele fato, pelo menos na regra geral, né? Então, porque a gente sabe que o código, quando ele fala do ônus da impugnação especificada dos fatos, ele fala que serão presumidos como verdadeiros aqueles fatos que não forem impugnados, né, com base no ônus da impugnação especificada, tá? E aí, claro que tem exceção, igual acontece lá com a revelia. Lembra que a revelia, ela também não induz o efeito da presunção de veracidade em matéria de direitos indisponíveis, quando faltar documento público ou documento particular que seja obrigatório como prova do ato, né? E também naquelas hipóteses em que eu tenho um litisconsórcio passivo e um deles contesta, tá? Agora, no que diz respeito à defesa de mérito direta, o legislador coloca no artigo 341, na verdade, ele diz assim: incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, a partir daqui, ó, eu vou ter uma presunção de veracidade, presunção legal de veracidade, tá? As exceções, né, ele diz presumindo-se verdadeiras as alegações, salvo se, as alegações não impugnadas, né, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão, até porque a confissão não se admite em matéria de direitos indisponíveis, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere da substância do ato, ou seja, essas duas hipóteses são idênticas à da revelia, e a terceira hipótese que estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, tá? Então, o que acontece aqui? Se para provar o fato Z eu tinha requerido prova pericial, se o código autoriza, diante da inércia do réu, o juiz a presumir que esse fato Z é verdadeiro, o juiz pode chegar aqui e dizer que indefere a prova pericial, indefiro o pedido de prova pericial. E por que ele pode indeferir, sem estar violando o princípio da ampla defesa? Ora, porque não vai haver necessidade. Essa prova, ela se torna desnecessária, porque se ela tinha sido requerida apenas para provar o fato Z, e se o fato Z, diante da falta de impugnação do réu, o juiz está autorizado por lei a presumir como verdadeira a alegação Z, não é? Presumir como verdadeiro o fato Z, esse pedido de prova pericial pode ser indeferido. Agora, a partir do momento que houve controvérsia no que diz respeito ao fato X, o juiz vai ter que deferir o pedido de oitiva de testemunha. Claro que eu vou ter pedido de produção de prova dos dois lados, né? Pode ser que R queira, por exemplo, o fato X aqui era que ele estava dirigindo em alta velocidade. Ele pode requerer uma perícia no carro dele para comprovar que o carro dele sequer consegue alcançar uma alta velocidade. Então, nesse caso aqui, o juiz poderia indeferir um pedido de prova pericial formulado pelo autor, que seria uma perícia específica, e ele, em tese, a não ser que tivesse outras possibilidades, porque aí o código diz que a prova pericial, justamente por ela ser mais complexa, mais cara, mais trabalhosa, mais demorada, se a gente tiver outras formas de provar aquele mesmo fato, o juiz vai indeferir. Mas se não tiver, aí o juiz diria que defiro o pedido de produção de prova pericial formulado pelo réu. E não estaria quebrando, ele não estaria quebrando a sua imparcialidade, tá? Ele não estaria quebrando a isonomia entre as partes. Ora, mas ele indeferiu o pedido de prova pericial do autor e deferiu o pedido de prova pericial do réu? Sim, porque aqui os pedidos estão voltados para fatos diferentes, né? E ele indeferiu porque não há necessidade. Na verdade, indeferindo essa perícia, ele já está reconhecendo o fato como verdadeiro. Então, ele está aliviando a vida do autor, que não vai precisar pagar, adiantar honorários de perito ou qualquer coisa assim, ainda que ao final da ação o réu perdendo vá restituir esse valor, ok? Então, percebam,
que eu quero com isso tudo? É dizer que só vai haver prova, a prova ela existe, né? A prova ela existe para quê? Para dirimir controvérsia. A prova ela tem que finalidade? Dirimir controvérsias. Controvérsias fáticas. Dirimir controvérsias fáticas. Tá? E a partir do momento em que essas controvérsias deixam de existir, elas geram a convicção no juiz. O juiz está convencido de quem é que está falando a verdade. E a partir daí, ele está pronto para decidir. Então, se a prova ela é necessária e a sua finalidade única é dirimir as controvérsias fáticas, para que o juiz possa se convencer das alegações, como que o juiz vai poder decidir que provas serão deferidas e que provas serão indeferidas sem antes ele fazer isso aqui, ó, delimitar as controvérsias, né? Delimitar, fixar, o Código Antigo usava a expressão fixação dos pontos controvertidos. Sem fazer isso, então o juiz precisa, no momento do saneamento, primeira coisa que ele faz é resolver as questões processuais pendentes, segunda coisa que ele vai fazer é definir, fixar, delimitar os pontos controvertidos. Fixar os pontos controvertidos, delimitar a controvérsia fática, ok? Então vamos voltar aqui. Segundo fato, então, delimitar as questões de fato e decidir sobre as provas que serão admitidas, tá? Quais serão deferidas e quais que serão indeferidas. Ele também vai vai decidir sobre a distribuição do ônus da prova, porque, é claro, a gente vai falar disso, tá? Na próxima aula, quando a gente for falar de provas nas disposições gerais, a gente sabe que a regra do Código Antigo e a regra do Código Novo foi mantida, essa regra foi mantida no Código Novo, o ônus da prova é de quem alega, né? O ônus da prova vai recair sobre o autor, no que diz respeito aos fatos alegados na inicial, e sobre o réu, no que diz respeito àqueles fatos novos trazidos na contestação, fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, aquilo que a gente chama de defesa de mérito indireto, tá? Mas o Código Novo, ele trabalha com uma figura que a gente chama, né, que já vinha sendo discutida na doutrina, com o nome de distribuição dinâmica do ônus da prova, que permite, em situações específicas, que o juiz distribua de modo diverso o ônus da prova, para quem tem melhores condições para produzir aquela prova, ou porque eventualmente para uma parte é muito complicado produzir a prova e é mais fácil produzir a prova no sentido contrário, tá? Então, figuras como a inversão do ônus da prova, que já existiam ali no Código de Defesa do Consumidor e na CLT, lá no direito trabalhista, a gente agora o juiz tem uma liberdade maior nessa questão da distribuição do ônus da prova. E ele, ao decidir que provas serão produzidas, ele vai dizer quem terá o ônus de produzir a referida prova, ok? Continuando, nessa mesma ideia da delimitação das questões de fato, o juiz também vai delimitar as questões de direito, para evitar que fiquem desenvolvendo argumentos, ou que a própria prova, por exemplo, na medida em que ela vai sendo produzida, sejam feitas indagações às partes, ao perito, às testemunhas, relativas a questões que nem estão sendo tratadas nos autos, né? Que não é objeto do processo, objeto no sentido do fundamento jurídico do pedido, tá? Então o juiz também delimita logo as questões de direito e, por último, ele marca a data da audiência de instrução. Essa aqui que é a audiência, se necessário, né? Por que se necessário? Eu vou até acrescentar aqui, se necessário. Por que se necessário? Porque só vai ter audiência de instrução, audiência, é aquela situação em que o juiz quer ouvir alguém, né? E a audiência, então, ela vai ocorrer quando há necessidade de produção de prova oral. Eventualmente, se a única prova que vai ser produzida, por exemplo, é uma inspeção judicial, não precisa de audiência.
Se a única prova que vai ser produzida é uma prova pericial, mas nenhuma das partes, nem o juiz, nem o Ministério Público, ninguém quer ouvir o perito na audiência, basta a entrega do laudo pericial, também não vai ter necessidade de audiência, tá? Eu vou estar na fase instrutória, mas eu não vou precisar de audiência de instrução. Mas se precisar de audiência de instrução, principalmente para tomar o depoimento pessoal das partes, tomar o depoimento das testemunhas e para ouvir esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos das partes no procedimento da perícia, aí sim o juiz vai designar a data da audiência. Tranquilo? E aí o Código Novo, ele traz aí mais umas 3 observações aqui que são importantes, que é o seguinte, ele diz assim, realizado o saneamento, as partes, porque o saneamento vai ser feito pelo juiz, né, e vai ser feito por escrito, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, prazo comum, tá? Prazo comum. Então os autos não saem do cartório. E aí, posso pedir um esclarecimento, olha, não está muito claro aqui nessa distribuição do ônus da prova, por que eu que vou ter o ônus de provar isso daqui? O fundamento dessa decisão não está muito claro, ou vamos fazer aqui alguns ajustes e tal, posso me manifestar sobre esse saneamento antes de dar cumprimento àquelas determinações, tá? Após isso, o Código agora, o legislador adora essa expressão, né? A decisão se torna estável. A decisão se torna estável. Na verdade, após isso, está gerando a preclusão e eu não posso mais questionar, ok? Outra observação importante, as partes podem apresentar ao juiz para homologação, então depende da homologação do juiz, uma delimitação consensual das questões de fato e de direito. Isso aqui está dentro daquele princípio, são 2 princípios, o princípio da cooperação, salvo engano lá no artigo 6º do Código, e o princípio da autonomia da vontade das partes. O Código ele estimula que as partes, assim como ocorre em um contrato, que as partes, né, naquelas matérias em que isso é possível, né, que é aquilo que a gente trabalha com direitos disponíveis, que as partes possam exercer uma certa autonomia, tá? Nesse caso aqui, o foco é um pouco mais na cooperação. Então, um advogado liga para o outro e fala assim, olha, para agilizar lá o saneamento e ser mais eficiente, parece que pelo que eu li aqui da sua contestação, ou pelo que eu li da sua inicial, a controvérsia aqui vai ser só o ponto A, B e C, não é isso? Você concorda que a gente fazer aqui uma delimitação consensual, então, dessas questões controvertidas para agilizar o processo, e aí a gente leva para o juiz homologar? Beleza. Uma vez que o juiz homologue, ficam vinculadas as partes e o juiz, então não caberia mais a modificação dessa delimitação, tá? E aí eu tenho aqui também o seguinte, que fala, ó, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência, não é audiência de instrução, é uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Uma audiência só para decidir sobre o saneamento. Ixi, está muito complicada essa matéria aqui, seja de fato ou de direito. Já que existe o princípio da cooperação, né? Existe o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo, o juiz vai designar uma audiência, chama as partes e aí esse saneamento vai ser feito em cooperação. E aí fala, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações, apresentando desde logo o rol de testemunhas. O momento seria aqui nessa audiência. Tranquilo? Então, tem mais alguns pequenos detalhes que a gente pode passar aqui rapidamente, que é o seguinte. Caso deferida a produção da prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum de até 15 dias, não superior, para que as partes apresentem o rol de testemunhas, tá? Peraí, rapidinho, ainda agora a gente não falou que a parte tem que apresentar o rol de testemunhas na audiência? Sim, se o saneamento for feito por audiência. Se o saneamento, que é a exceção, né? Isso aqui é exceção. E ó, pela minha experiência, eu acredito que isso nunca vai acontecer na prática, porque o juiz vai marcar 2 audiências para um processo, uma só para fazer saneamento, o juiz vai normalmente fazer o saneamento do jeito que ele acha que deve, e se tiver alguma dificuldade, as partes vêm aqui e solicitam ajustes ou esclarecimentos. Na prática, provavelmente é o que vai acontecer. Então, a regra
é qual? A regra é que o saneamento é feito por escrito, publicado, né? Então, sendo feito por escrito, a gente não viu lá atrás, ó, que um dos atos é decidir as provas que serão admitidas, e aí ele deferiu a produção de prova documental e, nesse momento, ele vai fixar um prazo comum, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem no cartório o rol de testemunhas, tá? O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10. O Código Antigo dizia que o juiz poderia limitar a 10. Na verdade, agora a gente não pode mais do que 10 testemunhas por parte, sendo que o juiz, o Código dizia que o juiz poderia limitar no máximo 3 para a prova de cada fato. Na verdade, é agora o limite máximo de 3 testemunhas por fato, sendo que no máximo eu tenho direito a ouvir 10 testemunhas. Então, se eu tenho 10 fatos para provar por testemunha, eu vou poder arrolar 10 testemunhas e vai ser uma por fato, ok? O Código também fala que o juiz poderá, mesmo tendo esse limite grande aqui de 10 testemunhas, o Código diz que o juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Então, eventualmente, ele pode dizer, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui é coisa boba, ouvindo 2, 3 testemunhas eu já entendo o caso inteiro, já vou conseguir desfazer as minhas dúvidas, tá? Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465, que nada mais é do que a nomeação do perito, e deflagrar o procedimento, né? O perito apresentar a proposta de honorário, isso aí a gente vai falar mais a fundo quando tratar do procedimento da prova pericial, tá? E, se possível, estabelecer desde logo o calendário para a realização da perícia, ok? Então, terminamos aqui essa segunda aula que tratou aí em 2 partes, né? Uma com enfoque no julgamento conforme o estado do processo, e aí, já que não dá ainda para o juiz julgar com base no 4851, porque falta ainda dirimir algumas controvérsias, ele vai precisar de prova, da produção das provas para dirimir essas controvérsias, então ele vai para a fase de saneamento do processo, prepara o processo para entrar na fase probatória, e aí, uma vez feito o saneamento, ele ingressa na fase probatória com foco e podendo apenas se concentrar em dirimir as suas dúvidas, em desfazer suas dúvidas, dirimir as controvérsias, formar sua convicção para que então ele possa proferir a sua sentença na fase decisória. Tranquilo? Então encerramos aqui. A partir da próxima aula a gente começa a estudar a fase probatória, né? A fase instrutória, a fase em que serão produzidas as provas, seja na audiência de instrução, seja fora delas, tá? A gente se encontra na próxima aula.